Lucas capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela: mulher, você está livre. Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glória a Deus. Furioso por ver Jesus curar num sábado, o líder da sinagoga disse à congregação: 6 dias foram estabelecidos como dias de trabalho. Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o 7º dia. Jesus reagiu: chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia. Então onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão, amarrada por Satanás há 18 anos? Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos, mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. Até aí. Quero convidar você para a gente ter mais uma palavra de oração. Você pode abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos hoje de manhã aqui reunidos nessa atmosfera espiritual, nesse espaço físico e nesse espaço do tempo que nós separamos para pensar na nossa espiritualidade, pensar no nosso coração, no nosso mundo interno. E nós pedimos que hoje de manhã o Senhor nos ajude nessa inspeção das nossas questões internas, de possíveis posturas e sentimentos que estejam roubando a nossa alegria de viver, estejam roubando a nossa vontade de viver. Que o Teu Espírito, como tem sido até agora, Ele continue tendo liberdade de falar a nós, de mexer em questões da nossa vida, de abrir gavetas, de vasculhar porões do nosso coração que talvez há muito tempo nós não mexemos. E nós queremos fazer isso sabendo que estamos deitados, descansados no Deus da graça, no Deus que tem os seus olhos sobre nós, e eles são olhos de paz. Então, sobre essa paz, nós pedimos e entregamos a nossa vida, os nossos ouvidos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito muito em mudanças, muito mesmo. Na verdade, eu acredito que as mudanças são inevitáveis. A questão para mim não é nem se você vai mudar ou não. A questão é por quais mudanças você vai passar na sua vida. Eu acredito tanto em mudança que para mim a questão não é se você vai mudar ou não. É se nas mudanças da sua vida você vai se tornar refém ou um gerente que coordena, que tem um mínimo de noção daquilo que está acontecendo com a sua vida. Porque se você deixar a vida à deriva, se você soltar a sua vida, ela vai mudar. Isso é uma lei da física, uma lei da termodinâmica, que diz que as coisas deixadas por si só, elas se desorganizam, elas mudam. Se você montar um jardim e cuidar dele, ele vai passar por bonitas transformações. E se você abandonar o seu jardim, ele também passará por transformações, no caso, negativas, mas ele vai mudar. Porque mudar faz parte da nossa composição humana, nós somos seres mutantes. Nós mudamos teologicamente, nós mudamos politicamente, nós mudamos fisicamente, de formato. Você era de um formato e você ficou de outro formato, porque você não cuidou das mudanças. Ou você era de um formato e ficou de um formato, porque você tomou conta das mudanças. Nós mudamos. Isso faz parte da nossa composição humana. Então a questão é se você será protagonista nas suas mudanças,
se você será coordenador das suas mudanças ou se você se tornará refém. Uma hora, você para pensar na vida, se olha e diz: quem eu sou? Um belo dia, você dá um tempo nas suas 1000 atividades e começa a olhar para dentro de você e pergunta: como é que isso veio parar aqui dentro? Ou por que é que eu estou assim? Por que é que a minha vida se tornou assim? Não, nós precisamos, e talvez essa tenha sido uma das grandes ênfases da Bethesda. Essa é uma das ênfases, por exemplo, de encontro de jovens, encontro de casais, a noite da parceria. Para quê? Para nos alertar de que a vida é um trânsito incrível e que nós precisamos tomar cuidado para onde que nós estamos indo. E entender, como diz o velho ditado, que não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Não existe vento bom se você não sabe para onde você quer ir. Não existe vento amigo para quem deixa o barco à deriva. Então, a vida, ela é bonita? Ela é bonita. Na mesma proporção que ela é complicada, tensa, difícil de ser vivida, porque ela não é linear, a nossa vida ela é oceânica, tem várias ondas, cada hora se apresenta alguma coisa para nós, e essas situações da vida que se apresentam a nós, de alguma maneira, elas mudam a nossa maneira de viver. Situações da vida são mais ou menos como se você estivesse numa embarcação à deriva e bate um vento. O vento muda o percurso, a rota daquela embarcação. Bate outro vento e muda de novo. Por quê? Porque o navegador não está preocupado para onde está indo. Então, situações são ventos que mexem com a nossa vida, que mexem com o nosso coração, e algumas situações é impossível nós passarmos por elas, e elas não alterarem a nossa maneira de enxergar a vida. Por exemplo, hoje vivemos aqui a apresentação das crianças. É impossível uma criança chegar numa família e essa família continuar a mesma. É uma mudança de rota. É uma mudança de percepção da vida. É uma mudança no casamento. É uma mudança nas noites de sono. Fala aí, quem apresentou o nenê aqui. Eu adoro conversar com um casal que está grávido. Aí eu pergunto para eles assim: e aí, vocês estão prontos? Eles falam: não, estamos tudo pronto. Eu falo: não estão. Não, a gente já leu vários livros. Grande coisa. Porque às 3 horas da manhã, quando o nenê começa a gritar, não adianta você falar: que página que está isso? Onde é que desliga? Eu me lembro quando um sábado, esse dia foi marcante, me mudou. Era um sábado, umas 3, 4 horas da manhã de um sábado. E a minha filha Gabriela estava naquelas noites em que... E é legal o choro, porque de dia o choro tem um efeito. De madrugada, parece um time de futebol torcendo contra você. Fala a verdade. E ela chorou, eu e a Carol, a gente foi se revezando, e chegou a minha vez de ir para a sala com a Gabriela. Eu fui para a sala, eram umas 4 da manhã. Com ela no colo, chorando, e dorme um pouquinho, e chora. Aí eu abri a cortina da sala, assim, vi todos os prédios do lado, todos apagados. Um ou outro aceso, que devia um sofredor como eu lá também, vivendo a mesma coisa. E naquele dia eu pensei: o que será que meus amigos estão fazendo agora? E logo veio aquela voz, sabe, o anjo mau aqui do lado, disse: dormindo. Seus amigos estão dormindo, trouxa, só você que não está. E naquele dia me caiu aquela ficha assim: campeão, tua vida mudou. As suas noites de sono nunca mais serão as mesmas. Porque é impossível uma criança entrar na vida de uma pessoa e essa pessoa continuar a mesma. É impossível. Boas mudanças, porque a vida, nós vivemos boas, lindas, doces mudanças. Uma pessoa que morre. Nós vivemos numa comunidade muito grande. Com constância, apoiamos e vivemos o luto de pessoas da nossa comunidade. É impossível uma pessoa ir embora dessa vida. E isso não alterar o nosso curso, a nossa percepção. Isso muda a nossa maneira de enxergar a vida. Essas e outras situações podem muito mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Por isso que é tão importante eu
viver atento às mudanças que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu estou me tornando uma pessoa. Eu não sou alguém, eu estou sendo alguém. Eu não sou definido e acabado, não, eu estou sendo. Eu sou uma pessoa que no decorrer da vida estou me construindo quem eu sou. Essa é uma questão, e a outra questão é quais situações da vida que já impregnaram em mim e que mudaram a minha maneira de pensar, que mudaram a minha maneira de ser, talvez fazendo de mim uma pessoa boa ou uma pessoa pior. Porque há situações, sentimentos, questões internas que podem sim deixar a nossa vida extremamente complicada. E é sobre esse ponto de vista que eu quero refletir com vocês no texto que nós lemos. Porque Jesus realiza uma cura física numa mulher que está com artrite, encurvada, totalmente arqueada, não consegue mais olhar as pessoas nos olhos. Ela não consegue mais andar direito. Ela não consegue mais viver a vida assim, enxergando as coisas de uma maneira, aqui, olho no olho. Ela não tem mais horizonte, porque ela só consegue olhar para o chão. Ela perdeu a esperança, porque ela só consegue olhar para os próprios pés. E é uma cura física. Jesus vê aquela mulher, e isso é um padrão, uma situação quase que padrão das curas de Jesus. Jesus geralmente chega em lugares que tem muita gente. E no meio dessas muitas pessoas, tem um ou outro do lado, oprimido, ferido, largado, abandonado. E as pessoas, ao invés de se importarem com o ferido, elas continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é muito comum de ver nas curas de Jesus. São os marginalizados que são colocados de lado. Aqui a cena se repete. E Jesus olha para aquela mulher e diz: minha filha, levanta. Levanta a cabeça e anda. Olha as pessoas nos olhos, porque você não é pior do que ninguém aqui. Você está curada. Jesus liberta aquela mulher, que está quase uma vida, porque 18 anos, o cego estava há 38 anos, o outro estava lá há 20 anos, ela, 18 anos, 20 anos, não é a questão de quantos anos, a questão é uma vida. 18 anos é o quê? É uma vida. É uma época em que ela está encurvada e que ela não consegue mais olhar para a vida com esperança, de enxergar alguma coisa para além do próprio dia de hoje, porque esse é o símbolo. Ela não consegue ver nada para amanhã, porque ela só consegue enxergar o hoje. E Jesus cura aquela mulher, e a imediata reação das pessoas ao redor, especialmente dos religiosos, não é de celebração, é de censura. Porque Jesus curou a mulher, mas o fez no dia de sábado. E no sábado não podia ter nenhum tipo de cura, porque a cura era considerada um trabalho dos curandeiros, e Jesus faz isso. Como você faz isso? E então toda a censura da religião sobre aquela mulher, então a gente não celebra que ela está liberta. A gente coloca o dogma embaixo do braço e acusa aquele que libertou, porque ele infringiu a regra. Isso são os donos da verdade, o povo não. O texto diz que o povo terminou fazendo uma festa só. Era uma alegria só, porque eles viram uma mulher ser curada, e a cura daquela mulher não era a cura só dela. Era a cura de uma comunidade que agora se alegra, porque às vezes Jesus realiza curas para restaurar a alegria de uma comunidade, e Ele faz isso nesse momento. Então eu quero pensar com você, porque acho que em algum momento, nós já nos tornamos essa mulher, com a artrite do coração, com os nossos sonhos roubados, com a nossa esperança dilacerada, e passamos um período da vida nos arrastando por aí sem ter perspectiva para viver o dia de amanhã, porque a gente não consegue enxergar o dia de amanhã, porque estamos encurvados ao ponto de que a única coisa que a gente consegue enxergar é o chão, são os nossos pés. E nenhuma possibilidade de mudança de futuro, porque a gente não consegue enxergar o futuro, porque o presente é pesado demais. Talvez você já viveu isso.
ou talvez você esteja vivendo isso. E se é o teu caso, então hoje de manhã eu quero tentar, de alguma maneira, soprar algum alívio, alguma esperança, alguma cura no teu coração. Então eu começo te fazendo, como já fiz algumas, faço mais uma pergunta, para você pensar, para você refletir, quais são os seus pesos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Nós estamos numa reunião aqui de adultos, as crianças saíram, os adolescentes saíram. Nós temos muitas histórias aqui de manhã. Quantas são as histórias que você já viveu? Quantos ventos já bateram no teu barco? Quantas coisas bonitas você já experimentou? E quantas coisas tristes você já viveu? E qual é o efeito dessas tristezas e alegrias? Elas te tornaram o que até o dia de hoje? Quantas situações você já viveu que encurvaram você e que você não conseguia entender ou ter esperança para viver o dia de amanhã? Quais situações que você tem vivido que tem abatido o teu coração ao ponto de você se sentir encurvado, incapaz de enxergar alguma esperança para o dia de amanhã? O que aconteceu com essa mulher? Quando foi que ela ficou assim? Por que é que ela está assim? Aí você vai dizer assim, pô, mas o próprio texto diz, foi o diabo. Ô diabo, fala a verdade. Agora, o que é o diabo? Porque quando a gente fala em diabo, logo vem na nossa cabeça talvez aquelas cenas de filme, ou nem de filme, né, de desenho animado. O que é o diabo? O diabo é um ser vermelho, com um tridente, um rabo com um espeto na ponta, e ele fica procurando a gente para ficar atazanando a nossa vida com o tridente. Isso é o diabo. Não, esse não é o diabo. E até porque se esse aí for o diabo, vamos combinar que é até melhor, porque se você vê ele por aí, se você não conseguir enfrentar, você pelo menos corre. Né? Você vê ele ali, você corre. É mais fácil quando ele é visual, caricato, de desenho animado, porque a gente vê ele de longe e foge. Não, eu quero que você pense diabo não como um ser, mas como situações que vêm para roubar, matar e destruir teus sonhos. O que é diabo? É tudo aquilo que conspira contra a tua vida. Isso é o diabo. É a antivida. O Rob Bell diz que é o anti-reino. É tudo aquilo que conspira contra o reino. Isso é diabo. Porque rouba a minha alegria, porque rouba a minha esperança, porque rouba a minha capacidade de sonhar. Isso é diabo. Aí eu pergunto então para você pensar pedagógica e espiritualmente. Quais são os teus diabos? Quais são as coisas que têm roubado a tua capacidade de enxergar o dia de amanhã? E eu queria pensar duas com vocês. Duas que eu vou falar, por quê? Porque eu acredito que elas são muito comuns e muito possíveis a todos nós, devido às histórias, às situações que nós temos aqui hoje de manhã. Óbvio que isso tem muito a ver com a minha vida, porque quem fala sempre está falando dele. E uma das coisas que eu acredito que podem nos encurvar, roubar a nossa capacidade de viver, é um sentimento, é um diabo, chamado ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentimento é um sentimento que na nossa cabeça ele vem misturado, ou ele entra para nós de mãos dadas com a amargura, com a mágoa, com o rancor. E existem inúmeras possibilidades de nós vivermos ressentimentos. E eu falo com temor e respeito ao teu coração. Não com o desejo de que você se sinta talvez culpado por ser ressentido ou ressentida, mas que você tenha coragem de entrar em contato com o seu ressentimento, porque só quando entramos em contato é que existe a possibilidade da cura. Não existe cura se não houver diagnóstico. Não existe cura se você não admitir que tem. Não existe a possibilidade do dia de amanhã ser diferente se você não enxergar que o dia de hoje precisa ser transformado. Então talvez você chegue aqui a essa reunião na Bethesda hoje de manhã com frases que você trouxe da tua infância, com momentos e histórias tristes que você viveu quando era mais novo, com um pai que foi indiferente na tua vida, com uma mãe que foi extremamente cruel nas suas falas, com um pastor que roubou a tua espiritualidade, com um irmão que foi embora e não te deu tchau,
com um marido que te abandonou, com uma esposa que foi embora, com inúmeras situações possíveis a todos nós e que não nos torna culpados, nos torna humanos, porque todas essas situações e todos esses sentimentos constroem a nossa humanidade. E quando nós vivemos situações traumáticas, aí nós temos a capacidade de guardar o ressentimento. Aí você pode dizer assim: mas a amargura apareceu. É verdade, a amargura aparece. Foi um evento dolorido. Você não precisa se sentir culpado por ter amargura, mas você precisa se sentir responsável para que ela não crie raízes no teu coração, porque ressentimento, amargura, rancor criam raízes. E a hora que eles criam raízes, eles vão entrando e invadindo todas as áreas da nossa vida e nos encurvando e tirando de nós a alegria de celebrar a vida com outras pessoas ou a alegria de perceber felicidades nos pequenos momentos da vida. Porque toda vez que a raiz se fortalece, você se abate um pouco mais. A amargura é tipo desejo, né? Você deseja alguma coisa e logo depois você pensa: nossa, como é que eu fui desejar isso? Não se sinta culpado por desejar, desejo aparece. Mas se sinta responsável por quê? Para que o desejo não ganhe terreno no teu coração, porque alguns desejos matam. Então jamais se sinta culpado porque você desejou, porque o desejo aparece. A questão não é se ele apareceu, a questão é o que é que você fez com ele. Você deu terreno para o desejo? A amargura surgiu fruto de uma traição, fruto de um evento que te traumatizou? Apareceu, claro, você é um ser humano. Tem que aparecer, inclusive. O ressentimento está aí? Tá, você é um ser humano, você não pode se sentir culpado por ter o ressentimento. Você tem que se sentir responsável e livre, principalmente livre, para não se tornar refém de um ressentimento. Hebreus 12:15 diz assim: não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Não deixe isso se espalhar dentro de você, porque você tem um coração lindo para fazer coisas lindas, e não permita que a indiferença dos outros determine a tua maneira de viver. De modo que dia a dia você vai encurvando, e a esperança some porque você não tem mais horizonte. Eu citei aqui esses dias uma frase do Rabino Kushner, eu queria citar ela de novo para vocês, eu achei tão interessante, que ele diz assim: entendo que nutrir ressentimento é outra maneira de deixarmos a pessoa que nos prejudicou continuar nos controlando. Se não conseguimos esquecer o incidente e seguir com a nossa vida, o ofensor continua a viver na nossa cabeça e a fazer com que nos sintamos impotentes. Ele não tem o direito a esse poder, então por que nós o deveríamos dar a ele? O ressentimento deixa a pessoa que te ofendeu te controlando ainda, porque é a maneira com a qual você se ligou a ele. Será que essa pessoa merece esse status dentro de você? Por que se submeter a histórias tristes do passado, se você pode construir algo novo no presente? Por quê? Por que não deixar isso embora? E aí a gente entra no tenso, dolorido e complicado tema do perdão. Porque a gente resolve essas coisas com perdão. E aí quando fala em perdão, a primeira reação de alguns corações é: ah não, perdão não, porque eu não consigo esquecer. Não, mas perdoar não é esquecer. Esquecer é problema de memória. Esquecer é amnésia. Isso é esquecer. Perdão é um favor que você faz a você mesmo. E a tua história de vida e aquela outra pessoa, uma força que você apaga, que você destrói o ressentimento e coloca aquela pessoa num barco e deixa ela embora da tua vida, ela vai embora da tua vida e você segue a tua vida para frente. Porque sem perdão, o ofensor continua morando dentro de você, controlando teu dia, controlando tuas decisões, controlando seus planos de amanhã.
Quer dizer, aquela pessoa que você menos quer é a que mais está dentro de você, dizendo quem você deve ser e o que você deve fazer. Vou falar uma coisa que talvez alguns nem vão gostar, mas eu vou dizer mesmo assim. Aquele que te ofendeu pode nem merecer o teu perdão, mas você merece viver sem essa pessoa. Eu vou repetir para você não achar que eu falei errado. Aquela pessoa talvez ela de fato não mereça, porque o caráter dela é tão duvidoso que ela não merece uma atitude tão grande como o teu perdão. Mas você merece. Então faça esse favor para você. Para que você não passe a vida encurvado por causa das péssimas posturas dos outros. Não, tua vida merece mais que isso. Perdoar é se tornar o mais forte na luta. Lembre sempre disso. Porque a gente acha que sempre que o perdão é o fraco, né? O perdão é o que não tem condições de bancar a briga. Eu não acho. Eu acho que perdoar é aquele que é o mais forte na luta. E aquele que diz, não, você dentro de mim está perdoado. Porque dentro de mim eu vou colocar você de uma outra maneira. E não pelas atitudes que você apresentou a mim e não da maneira como você me feriu. Aí você pode dizer assim, mas Vili, é porque você não sabe o que fizeram comigo. Não sei mesmo. E acho que não adiantaria nada eu saber. Porque o que fizeram com você, mesmo que eu tenha vivido igual, eu não sou você, você não, nós somos pessoas diferentes. Aquilo que aconteceu com você é teu. Aquilo que fizeram com a tua história de vida é teu. Aquilo que aconteceu lá no passado é o teu passado, é a tua história. Que você não tem que esquecer, você tem que perdoar, é colocar em outro lugar, colocar numa outra dimensão. A questão é que se você quiser ficar remoendo isso, o passado está sempre sendo atualizado, sempre. O ofensor está sempre acontecendo no dia de hoje. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Sartre, que ele diz assim, frase meio cruel, tá? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fará com aquilo que fizeram com você. É cruel, é humana, né? Mas é verdade. Não importa, não é que o que aconteceu com você não tem valor. A questão é que você não precisa ficar se culpando ou gastando tua vida, se lamentando com aquilo que fizeram com você. Você tem o dia de hoje. Você tem uma história para ser construída. O que é que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Como é que você vai lidar com as coisas que fizeram com você? Mas eu tive um pai extremamente indiferente, eu lamento tanto isso, mas muito mesmo, porque eu sei os danos disso no teu coração. A questão é o que é que você vai fazer com esse pai. Você vai levar ele para sempre com ressentimento e com mágoa dentro de você, e isso vai te encurvando, e talvez inclusive prejudicar a tua paternidade. Ou você vai fazer as pazes com isso e dizer, essa é a minha história de vida, mas eu não vou permitir que essa história de hoje, essa história do meu passado, controle o meu dia de hoje. Jesus, quando encontra com aquela mulher, ele não fica conversando com ela. Escuta, por que é que você está assim? Escuta, por que é que aconteceu? Como? 18 anos, por que é que você nunca fez nada? Ele olha para ela e diz assim, minha filha, você está livre, você não precisa viver assim. Você está encurvado e sem esperança. Você não precisa viver assim. Você está livre. Levanta a tua cabeça e anda. Ou seja, eu sou livre para lutar contra aquilo que me oprime. Não tem destino. Não, mas o destino é esse. Não, não tem destino. A nossa vida tem escolha. Tem decisão. Tem postura. Não, é o plano de Deus. Não tem plano de Deus. O plano de Deus para a tua vida é Jesus, que diz para você, você está livre. Nenhum outro plano. Não coloque nenhum outro plano na tua história de vida que não seja Jesus olhando para a tua vida, olhando para o teu coração e dizendo, você não precisa se submeter a isso. Levanta a tua cabeça e anda. Você sabe que eu gosto de frase de para-choque de caminhão, né? Toda hora eu falo isso aqui. Esses dias eu li uma que eu gostei demais, que diz assim, dentro de você tem duas teclas importantes, delete e arquive, use com sabedoria. Está aí, não está na Bíblia, mas podia estar. Ou em algum lugar está de outro jeito. Dentro de você tem duas teclas muito importantes.
delete e arquive. Use com sabedoria, que se você conseguir usar, se você conseguir deletar frases pesadas e arquivar Jesus dizendo você está livre, você vai experimentar uma nova vida. A questão é só a gente conseguir organizar, ajustar a sintonia fina dessas coisas dentro de nós. Cuidado para o ressentimento não tomar conta do teu coração. E eu não estou dizendo que é tarefa fácil se livrar disso, de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que é uma espiritualidade responsável. Eu estou dizendo para você que a espiritualidade cristã, lendo uma história simples de Jesus Cristo de Nazaré, a gente aprende que nós somos livres e não precisamos nos submeter a nada que rouba a nossa vida, porque nele nós temos vida e vida em abundância. Outra coisa, tão comum a todos nós, a inveja. Inclusive a Igreja Católica colocou ela nos 7 pecados capitais. O Leandro Carnal veio falar aqui na Bethesda, aí ele falou sobre o pecado e ele falou sobre a inveja. Ele disse que a inveja é a tristeza pela felicidade do outro. Olha que definição boa para a gente guardar. A inveja é a minha tristeza quando eu vejo o outro feliz. Como que a inveja pode matar a nossa vida, arquear o nosso coração e tirar de nós a possibilidade de viver uma vida nova? Sabe por que a inveja é dura? Porque a inveja nos faz passar a vida comparando a nossa vida com a vida dos outros. E se você passar a tua vida comparando com a vida dos outros, vamos combinar, você vai morrer de tristeza. Sabe quando você vê aquele marido e fala, oh, isso aqui é marido, mas não é o teu, esse é esse aí mesmo. Tem que cuidar dele, para ele ficar melhor um pouco. Não é verdade, brincadeiras à parte, a gente fica pensando e comparando a nossa vida, a gente perde tempo de construir a nossa história, porque a gente está comparando a nossa história com a história dos outros. Não faça isso, viva a vida com os outros, mas jamais a vida dos outros. Encontre o seu ritmo e siga, porque você está construindo a sua história. Nós vivemos em comunidade, sim, vivemos com os outros, mas não a vida dos outros. Eu tenho que viver com você, mas não viver a sua vida, porque a tua vida é tua. As tuas possibilidades são suas, eu não posso. É igual quando eu estou correndo em maratona, e eu corro devagar, já deixa eu admitir aqui publicamente. Aí passa por mim assim um senhorzinho de uns 70 anos e ele vai embora. E aí eu penso assim, duvido que termina. Vai infartar ali na frente. Não vai, ele vai terminar na minha frente. Ele tem 70 anos e ele é melhor que eu. Eu não tenho que me preocupar com a corrida dele, eu tenho que me preocupar com a minha. Porque eu posso correr com os outros, mas não a corrida dos outros, porque eu não tenho o ritmo, o fôlego, o preparo dos outros, é igual a vida. Sabe quando você para com o teu carro no farol assim, aí você olha para o lado do cara com uma Mercedes, aí você diz e fala, mas não tem a alegria que eu tenho. Tem. E um carro muito mais legal que o teu, inclusive. Ou seja, porque a gente compara, e aí na hora de comparar a gente viu que vai perder, a gente tem que dar um jeito de acabar com a vida do outro para melhorar a nossa. Para quê? Isso vai definhando a nossa vida, e o pouco que a gente consegue nunca é bom, porque o nosso pouco está sempre sendo comparado com alguém que tem mais ou que tem muito, ou seja, as suas pequenas vitórias, elas não têm gosto de nada, porque você não experimentou a tua vitória, você comparou a tua conquista com a de alguém. É um sentimento que rouba. Não viva ressentido e não viva com inveja. Porque nenhuma das duas coisas vão levar a tua vida para lugar algum. Eu falo desses dois. Existem outras centenas de sentimentos que poderiam te encurvar. Falo desses dois, mas talvez eu não tenha falado para nenhum de vocês que não seja para mim mesmo. É verdade.
Mas eu queria que você ao menos fizesse o exercício de pensar quais são os meus diabos. O que é que tem roubado e matado, destruído a minha vida e que está me encurvando ao ponto de eu não conseguir enxergar o dia de amanhã? Sabe o que é bom? É que quer seja o ressentimento, quer seja a inveja ou qualquer outro sentimento, a fala de Jesus, dita para essa mulher, atravessou a história, atravessou a história, atravessou a história e chegou hoje cedo aqui na nossa igreja. E ela precisa ser absorvida por nós para dizer: você é livre para viver diferente dessa maneira. Nenhum desses sentimentos precisa tomar conta do teu coração, por quê? Porque você é livre. Não se submeta a eles. Lute e trabalhe para que algo novo apareça a partir das suas lutas, a partir das suas novas ideias. Você é livre, não é um grito, você é livre, é um sopro suave. É a brisa suave que passa, percorrendo todos os nossos sentimentos para dizer: você está incomodado com isso aí? Você não precisa se submeter a isso. Levanta e anda. E enxerga as possibilidades de uma vida livre da inveja, livre do ressentimento, livre da amargura, livre do consumismo, livre do egoísmo e livre de tudo aquilo que pode roubar, matar e destruir a nossa vida. E por fim, eu diria para você identificar quem está com você e não somente quem está do seu lado, porque existe uma diferença muito grande nessas duas posturas. Ter muita gente ao teu lado não significa que tem muita gente com você. Lembre sempre disso. Ter muita simpatia não significa ter muita empatia. Vou contar de novo, lembrei agora de uma fábula que eu contei para vocês aqui não faz muito tempo. A fábula de Esopo, do amigo urso, vocês já ouviram? Tem dois amigos andando na floresta. E eles estão distraídos, passeando, de repente aparece um urso, do nada. E um deles saiu correndo e subiu na árvore, o outro não conseguiu, ficou parado, não sabia o que fazer, se fingiu de morto. Porque reza a lenda que o urso não come coisa morta. Não indico que você faça a experiência, porque eu só estou contando a história do jeito que eu recebi, tá bom? Um amigo subiu na árvore, o outro se fingiu de morto. Aí o urso foi chegando bem devagarzinho, chegou bem pertinho, abaixou, encostou o nariz com o nariz, levantou e foi embora. Aí o amigo que estava na árvore desceu e falou: nossa, fiquei muito preocupado com você. Os amigos que a gente tem na vida, né? Nossa, fiquei muito preocupado. Ele falou: mas me diz uma coisa, eu percebi que a hora que você estava deitado, o urso chegou bem pertinho assim, e ele chegou tão pertinho que parece que ele falou com você. Aí o que estava deitado falou: ih, não falou mesmo? O que ele falou? Para eu escolher melhor meus amigos. Para eu escolher melhor as pessoas com quem eu enfrento a mata fechada, porque no caso você está fora. Eu sei que dá vontade da gente julgar os outros, mas eu acho que a parábola é para a gente julgar nós mesmos. Você pode até julgar que tipo de amigos você tem, mas talvez seria bom você julgar que tipo de amigo que você é. Que é o exercício que a gente não gosta. Mas faz julgar os outros. Não confunda quem está ao seu lado com quem está com você. Essa mulher tinha muitas pessoas ao lado dela. Ela estava numa sinagoga, numa igreja, cheia de gente ao lado, mas ninguém com ela. Ninguém junto dela. Ninguém na empatia. Ninguém no drama de tentar levantar aquela mulher para ela viver uma vida nova. Não, o amigo real e verdadeiro ali foi mais uma vez Jesus. Jesus cura, liberta, diz para ela: você está livre. E de novo vem os religiosos de plantão, censuram a cura. Porque mais importante que essa mulher é o nosso dogma. Mais importante que cuidar e acolher pessoas é o quê? É a nossa doutrina. Porque mais importante que receber o excluído é o quê? Não, é porque eu aprendi que isso aí é pecado. Pois deixa eu te fazer uma proposta então.
Quando tiver uma pessoa e tiver dogma e doutrina contra ela, coloque o dogma e a doutrina de lado e abrace a compaixão. Nós precisamos ser uma igreja de compaixão. Queria muito ser criticado um dia para falar assim, cara, você não tem teologia, mas você tem compaixão. Obrigado, cheguei lá como pastor. Pô, o Vili abre mão daquilo que ele crê por amor. Verdade. Pô, essa é a tua crítica a mim? Obrigado. Obrigado, acho que cumpri minha missão. De derrubar muros e fazer pontes de compaixão. De abrir mão de dogmas e doutrinas para quê? Para curar uma pessoa que está uma vida inteira sofrendo com algo que ela não consegue se libertar. E que a igreja, a espiritualidade e os religiosos de plantão não tinham sequer a capacidade de olhar para ela e entender o drama e saber por que ela está assim, como é que é a história de vida dela, quais foram as situações que deixaram ela assim. Não, que a nossa postura como comunidade seja da compaixão. Olha, eu quero estender a tua mão, está aqui a minha mão estendida para você. Por que não podia? Por que não podia? Porque era sábado. E Jesus derruba o sábado e levanta aquela mulher. E mostra para ela que sábado não é mais um dia, sábado é uma pessoa. O nosso sábado é Jesus, nele nós descansamos. O nosso sábado é o nosso Deus. Nele nós colocamos os nossos ressentimentos, as nossas amarguras, as nossas raivas e deixamos que Ele cure o nosso coração. Então, na sua navegação humana, com todos os sentimentos e posturas e situações que você viver, lembre que nós temos um sábado. Nós temos um Deus interessado em curar as feridas do nosso coração para a gente ter esperança, para a gente viver novidade de vida, experimentar coisas novas. E temos que fazer isso sabendo que o mundo inteiro pode estar conspirando contra nós. Ele é amoroso, bom, Ele é o Deus da paz. O seu amor, a sua paz e a sua bondade conspiram em nosso favor. Amém?